Hoje o Jornal Biotech vem trazendo aquelas notícias que faz a gente repensar do que é possível dentro de um laboratório. Mais uma vez, a ciência decidiu brincar com a fronteira daquilo que é criado pela natureza e do que é criado pela mente humana. Você aí de casa já imaginou poder criar uma célula quase viva do zero? Não estou falando de copiar ou de modificar, mas de montar. Como montar um quebra-cabeça, colocando peça por peça. Pois é, vários pesquisadores já tiveram um grande avanço nesse sentido, produzindo protocélulas que produzem energia, reorganizam suas estruturas e até expressam genes. E ainda vamos mergulhar em uma das doenças mais desafiadoras da atualidade, o Alzheimer, e entender como um simples exame de sangue pode revelar sinais da doença muito tempo antes dos primeiros esquecimentos, trazendo esperança para os familiares, pacientes e para os médicos. Então respira fundo e vem com a gente que o programa está maravilhoso. Agora nós vamos falar com o nosso jornalista Raí, diretamente da Universidade de Bristol. Imagine um laboratório cujo objetivo é usar componentes de células vivas para criar células artificiais para uso próprio. Esse é o laboratório da Universidade de Bristol, que utilizou componentes de E. coli e Pseudomonas para sintetizar células totalmente artificiais. Agora estamos aqui com a representante do projeto, a doutora Fontes. Doutora, como você acha que esse projeto se diferencia dos outros do ramo da biotecnologia? Então, o que essas protocélulas fazem é algo que até pouco tempo atrás a gente acreditava ser impossível fora de um organismo vivo completo. E essas protocélulas são capazes de produzir ATP, que é a fonte de energia celular. Isso indica que processos metabólicos básicos estão acontecendo ali dentro. E além disso, a gente conseguiu inserir genes específicos e observar a expressão desses genes. E, de uma certa forma, isso indica que essas protocélulas são capazes de obedecer nossas instruções. Então, de certa forma, essas protocélulas podem ser treinadas. Sim, exatamente. Bom, elas não conseguem se replicar, elas não crescem sozinhas como um organismo completo, porém elas possuem atividades que lembram funções vitais. Então, de uma certa forma, isso já abre um leque enorme de possibilidades para aplicações práticas, tanto na biotecnologia como também na medicina. Mas em questão de estrutura, elas têm uma mudança de forma ou seguem o padrão? Sim, elas mudam de forma. Em aproximadamente 48 horas, essas protocélulas elas começaram a se deformar e foram criando extensões e formatos parecidos com de uma ameba. E essa reorganização interna sugere que ocorreu fluxos energéticos, rearranjos moleculares, que indica que é um processo dinâmico. Então, não chega a ser uma vida plena, porém já é uma prévia do que ela possa vir a ser futuramente. De um ponto de vista profissional, como foi para você desenvolver esse projeto? Foi muito gratificante ver algo que a gente criou ter um resultado tão satisfatório. E assim, foi um prazer imenso participar desse projeto e acompanhar cada etapa desse desenvolvimento científico. Foi uma experiência realmente incrível. Depois de ouvir tudo isso, muita gente deve estar pensando, tá, e para que serve? Por isso nós chamamos a nossa especialista em biotecnologia, Karen, para ampliar essa visão. Essas protocélulas são como plataformas. Elas são organismos incompletos, mas são sistemas biológicos personalizáveis. Ela tem muitas utilidades e o potencial delas é muito grande. Como, por exemplo, elas podem ser programadas para carregar medicamentos dentro do próprio corpo, fazendo assim com que haja menos efeitos colaterais intensos. Ela também pode ser usada como um sistema de sinalização para infecções e até mesmo sinalização de um possível câncer, o que adiantaria os exames tradicionais. Também pode ser usada na questão ambiental, como uma degradação lenta dos poluentes. E quais são os cuidados que a sociedade deve ter diante disso? A questão da vida sintética levanta questões de ética muito importantes, até porque nós estamos mexendo com questões de saúde também.
Nós devemos ter alguns cuidados, como que o nosso cultivo não entre em contato com o ambiente externo, fora dos nossos laboratórios. Precisamos também ter o cuidado de que ela não desenvolva características que não planejamos. Então, a gente tem um preparo muito rigoroso. Nós sempre procuramos trabalhar com segurança e muita responsabilidade. Hoje em dia, as protocélulas dependem completamente das condições do laboratório. Elas não sobrevivem sozinhas. Mas, em um todo, é muito importante continuar levantando esses debates. Do outro lado da ciência, longe das protocélulas, os cientistas tentam entender o que acontece dentro de nós e a como detectar doenças de uma forma cada vez menos invasiva. O Alzheimer, por exemplo, é um gigante silencioso. Agora nós vamos falar com o nosso jornalista, que ele vai dizer um pouco mais sobre o assunto. Alguns pesquisadores realizaram análises em moléculas de hemoglobina, plaquetas e vitamina B12 com a intenção de detectar possíveis mudanças cerebrais que evidenciassem o futuro do paciente em relação ao Alzheimer. Isso garante com que, por exemplo, exames simples, como o exame de sangue, evidenciassem a presença do Alzheimer de forma antecipada. Mas, para falar melhor a respeito disso, o melhor seria falar com uma pesquisadora da área. E é o que vamos fazer agora para entender melhor esse caso. Estou aqui com a pesquisadora Letícia. Boa tarde. Boa tarde. Pesquisadora, como você acha que essa pesquisa pode trazer avanços na área da saúde nos anos futuros? Então, os biomarcadores sanguíneos vão permitir que a gente analise o cérebro de uma maneira indireta, porém muito eficiente. E ao encontrarmos os padrões constituintes, a gente pode criar testes rápidos e mais baratos, além de fazer um armazenamento de dados utilizando a inteligência artificial para prever riscos diretamente para o paciente, ou seja, personalizados, fazendo com que a gente possa até antecipar o diagnóstico da doença antes que os sintomas se agravem. E numa questão de perspectiva de diagnósticos, como foi citado, como você acha que o modelo atual de diagnosticar certas doenças, como por exemplo a de Alzheimer, vai ser alterado graças a essa pesquisa? O modelo atual que é utilizado é o de imagem chamado PET scan. Ele, por ser muito caro, acaba limitando que pessoas de baixa renda possam ter esse diagnóstico. O exame de sangue, por ele ser mais barato e eficiente, ele vai permitir com que haja uma democratização do acesso a esse exame. Boa tarde, estamos de volta agora com uma neurologista especializada na área para entender um pouco sobre as opiniões profissionais de uma doutora. Boa tarde, doutora Andresa. Boa tarde. Doutora, o que você acha que essa pesquisa vai alterar no cotidiano médico? Bom, a partir do momento em que nós começamos a intervir com soluções práticas que podem orientar a família do paciente e o paciente, nós podemos intervir com procedimentos mais rigorosos, tratamentos disponíveis e um planejamento familiar e uma estabilidade mental para esses pacientes que têm a doença do Alzheimer. Hoje nós vimos uma ponte sendo criada entre dois mundos. De um lado, cientistas criando estruturas que imitam a vida, protocélulas, que podem um dia produzir remédios, detectar doenças e até nos dizer como a própria vida começou. Do outro lado, a própria vida real sendo interpretada pelo sangue, trazendo sinais precoces de uma doença que assombra milhões de famílias. A biotecnologia nos mostra mais uma vez que o futuro não é um lugar distante. Ele está sendo montado molécula por molécula em cada laboratório. Obrigada pela sua companhia, tenha uma boa tarde e até o próximo Jornal Biotech.